Graças e paz, Igreja do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus pela vida de cada um, pela minha e de cada um que está aqui nessa noite. Que abriu mão do nosso conforto, do nosso sofazinho, para estar louvando, agradecendo e engrandecendo o nome do Senhor. Aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, né? Ele testando por nós e nós não fizemos nada por ele, né? Porque às vezes o nosso comodismo fala mais alto do que a nossa vontade de vir à casa do Senhor. E nós estamos no lugar certo, né, irmãos? A palavra de abertura dessa noite, ela está em Marcos 2,17. Não, Marcos 2,15. Eu vou ler tudo aqui para poder completar ali. Marcos 2,15. Amém? Marcos 15 diz para nós essa noite assim, ó. Achando-se Jesus na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Por estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pescadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo aquilo, Jesus falou, né? Tendo Jesus ouvindo isto, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. O que o Senhor quer dizer para nós nessa noite com essa palavra, né? A gente sabe que o Senhor, aqui é bem claro que Ele diz, Ele é o médico dos médicos. Ele veio para os doentes e não para os sãos. Muitas pessoas, né? Muita gente às vezes porque está dentro da igreja e pensa porque já aceitaram Jesus, não tem mais pecado. É claro que o pecado na vida de um crente tem que ser um acidente. Mas muitas vezes a gente se acha, né? Julga um irmão sem olhar para si mesmo. E o Senhor é bem claro aqui, né? Quem julgou ali, achou que, julgando, por que estava comendo ali com os pecadores, né? Então é bem claro para nós que muitas vezes que essa palavra a gente venha refletir, porque muitas vezes a gente julga, a gente está dentro da igreja e a gente está doente sim, e não se dá conta. Olhamos para o irmão julgando e não nos damos conta que nós também somos pecadores, né? E glória a Deus, porque o Senhor, Ele veio para nos curar, para nos tocar e para nos libertar. E muitas vezes a doença do corpo está refletindo com a doença da alma. Como a doença da alma, muitas vezes a gente tem dificuldade para perdoar, não perdoa, tem o nosso achismo, né? Tudo isso é pecado. Eu não sei vocês, eu achava assim, ó, por que eu vou para uma igreja de crente? Eu pensava, eu não tenho pecado, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém, eu me achava uma pessoa boa, então eu achava que eu não tinha pecado. E quando a gente faz aquele encontro face a face, olha gente, eu não sei para vocês, mas para mim eu acho que faltou papel e caneta, de tanta coisa que tem ali e a gente não se dá conta que é pecado. Não, então que essa palavra ela venha refletir, né? Que quando a gente ir aí fora evangelizar, chamar alguém, né? E apresentar Jesus, apresentar o médico dos médicos, e também a gente ser humilde e dizer que a gente também um dia a gente foi assim, né? Que a gente não se dava conta do pecado e muitas vezes a gente julgava. E tem tanta gente aí fora precisando do médico dos médicos e muitas vezes a gente nem faz isso, apresenta Jesus para essas pessoas. Então que essa palavra a gente venha refletir, que antes da gente julgar, a gente deve de olhar para nós, porque o Senhor está de braços abertos para nos curar, para nos tocar, para nos libertar. Mas nós precisamos dar o primeiro passo e dizer: ei Senhor, eu estou aqui, eu estou doente, Senhor, vem me tocar, vem me curar. Porque muitas vezes a angústia dentro da alma, aquela falta de perdão, já foi provado, né, cientificamente que a falta de perdão ela pode até dar câncer. E muitas vezes, gente, a gente não dá conta que as coisas não fluem na vida da gente porque a gente está com a alma doente.
né? Está com a alma inquieta, a gente está cheio de pecado e as coisas não fluem. E falta a gente abrir a boca e declarar e pedir para o Senhor, para que Ele venha e que Ele toca e que Ele cura. Eu sei que tem uma pessoa que eu tenho conversado, né, sobre isso, e ela dá um passo para frente, outro para trás, e ela tem sofrido muito, assim, enfermidade. E eu disse para ela, experimenta, conversa com Deus e dá o teu primeiro passo. Perdoa essa pessoa, que eu acredito que vai ser a chave, né, para a tua libertação. Que o Senhor tenha misericórdia, não só dela e dessas pessoas, que às vezes não querem abrir o coração para o perdão, porque acha que se humilhar, porque acha que não precisa. E eu aprendi uma coisa, muitas vezes, não fui eu que pequei, mas eu preciso dar o primeiro passo e perdoar, pedir perdão, para que aquela pessoa seja quebrantada e também faça parte da vida de perdoar as pessoas. Amém, irmãos? Vamos orar? Amém. Então vamos levantar, vamos levantar um clamor ao Senhor pelo nosso culto. Senhor, poderoso Deus, estamos nós aqui, Senhor, de novo, Senhor. Eu quero te louvar, te agradecer e graças te dou, Senhor, por essa palavra e que nós viemos, Senhor, vinha refletir, Senhor, que nós também somos pecadores. Não é porque estamos dentro da igreja que pensamos que nós não pecamos mais. Ó Senhor amado, vem com o teu Espírito Santo, Senhor. Exala, Senhor, a tua essência neste lugar, Senhor. O teu povo quer sentir o teu cheiro, Senhor. Ó poderoso Deus, fala com nós, Senhor, através de cada louvor, de cada palavra, Senhor. Vem nos tocando, Senhor. Vem nos curando, Senhor. Vem nos libertando, Senhor. Toca, Espírito Santo de Deus. Reacende a chama do teu amor, primeiro dentro de nós, Senhor, dentro da tua igreja, Senhor, para que nós possamos ser, Senhor, canal da tua graça, Senhor. Vai tocando, poderoso Deus, curando e libertando, Senhor. Usa, Senhor, o pregador dessa noite, Senhor. Fala com nós, Senhor, que a palavra venha de encontro aos nossos corações, Senhor. Oh, Senhor, não deixa nada desviar nossa atenção, Senhor. Nós queremos entrar na tua presença, Senhor, com excelência, Senhor. Oh, poderoso Deus, e assim, Senhor, nós oramos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Graças te dou, poderoso Deus. Glórias a Deus. Amém. Amém. Deus é bom. Maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, né? Amém. E alegria poder rever a irmã Doris, né? Glória a Deus. Eu já estava com saudade de vocês. Essa matriarca aqui de Tijucas. É que nem uma mamãe, né? Sempre cuidando dos detalhes, né? Trouxe o cafezinho. Podia chegar a ter um cafezinho, né? Amados, a gente vai começar esse culto de uma maneira diferente, né? Vocês lembram daquela música? Quero que valorize o que você tem. Sim. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nós vamos começar esse culto, né? Dando a oportunidade para que todos possam se abraçar, se cumprimentar, né? Cumprimentar a irmã Doris, que voltou. Todo mundo fez um pit stop, né? Todo mundo. Tudo certo. Então, nesse momento a gente vai ter esse tempo de confraternização e você vai poder dizer para o seu irmão, valorize o que você tem, né? Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e sua semelhança, né? Que maravilha, né? A palavra de Deus que aqueles que receberam a Jesus, Deus lhes deu, né, o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Eu fui convidado uma vez para fazer um podcast e eu estava falando sobre isso, né? A mente humana, ela não consegue entender a grandeza do que é ser um filho de Deus, né? Acho que a nossa mente não consegue captar, é muito grande, né? Ser filho do Criador dos céus e da terra, que coisa tremenda. Então, que nós possamos assumir essa identidade nessa noite, amém? E cumprimentar os nossos irmãos, lembrando que você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Quero que valorize
ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Ouvindo falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você é. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você tem um valor. Você tem valor, você tem um valor. Aleluia! Aleluia! Nós não temos preço, nós temos valor. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Joias preciosas. Aleluia. Fomos comprados pelo sangue de Jesus, Amém. que tira todo o pecado. Glórias a Deus. Aleluia. Quantos querem estar perto do Senhor nessa noite? Amém? A palavra de Deus que diz que certa feita, um homem de Deus chamado Moisés, ele teve um encontro com a glória de Deus numa sarça, Numa outra ocasião, Deus vai dizer para ele que ninguém poderia ver a face de Deus e viver. Mas Deus, num determinado momento, resolveu aparecer para Moisés de uma maneira diferente, Ele apareceu num arbusto, numa sarça que não se consumia, que queimava e não se consumia. E Moisés, então, ele desejou, eu quero me aproximar de Deus, eu quero me aproximar desse lugar, dessa visão gloriosa. E quando ele se aproximou daquela geografia, daquele ambiente onde Deus estava, Deus disse a Moisés: tire os calçados dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é uma terra santa. Deus é santo, amém? E ali Deus então convoca Moisés para uma grande missão, a missão de libertar o povo, o seu povo, o povo de Moisés, o povo de Deus,
que estava aprisionado no Egito, né, durante muito tempo. Então, que nós possamos nessa noite também nos aproximar dele, para que ele, o grande eu sou, né, que disse para Moisés, né, Moisés perguntou, né, Senhor, quem que eu vou dizer que está me enviando? Eu sou tão pequenininho, né? Como é que eu vou enfrentar Faraó? E Deus disse, né, diga para ele que eu sou enviou a voz, né? E ali ele se revela como o grande eu sou. O grande eu sou significa que ele é tudo em todos. Ele é o El Shaddai, ele é o grande eu sou, ele é o Jeová Nissi, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Tzidkenu, o Jeová Shalom. Ele é tudo conforme a nossa necessidade, ele se manifesta de acordo com aquilo que a gente precisa. Amém? Ele é o Todo-Poderoso e nós queremos lembrar disso nessa noite. Amém? Que nós possamos nos aproximar dele para receber as instruções que ele tem para nós nesse tempo. Amém? Quantos querem estar perto do Senhor? Quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos do céu, cantando a ti, aleluia, santo, santo, poderoso, grande sou, que é digno, não há outro. Quero estar perto, quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Estremecem, demônios a fugir na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou.
animar você nessa noite. Eu nunca vou me esquecer, nós tínhamos uma célula de jovens na casa da irmã Marileia, que hoje é a pastora Leia, né? Lá de Nova Trento. E na porta da casa dela tinha uma frase escrita na porta da casa que dizia assim, ó: nunca diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Aleluia! Eu não sei você, mas muitas vezes nós caímos na armadilha de olhar para o tamanho do problema, de olhar para o tamanho do gigante, do tamanho do desafio, do tamanho da ameaça. E todas as vezes que nós tiramos os olhos do grande eu sou e começamos a olhar para a tempestade, olhar para o vento, olhar para o gigante, olhar para o problema, nós afundamos. Assim como Pedro afundou, nós também afundamos, nós também sucumbimos. Mas nessa noite, o Senhor quer corrigir o nosso foco. Ele quer levar os nossos olhos novamente para o grande eu sou. O Deus que abriu o mar vermelho, Ele não mudou, Ele continua tendo poder. Eu não sei o que você precisa nessa noite, eu não sei qual é o teu desafio, eu não sei qual é a luta, a prova, a dor que te atormenta, mas nessa noite Deus nos lembra, Ele é o grande eu sou. Ele continua tendo poder para ressuscitar mortos, para curar o câncer, para ressuscitar o teu sonho que está enterrado. Aleluia! Adore, adore a Ele, declare: oh, grande eu sou, 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 aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, aleluia, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Sim, aproveita esse momento, meu irmão. Comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar pelo teu milagre, comece a clamar pelo sobrenatural de Deus. Oh, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, diz o Senhor. Por isso clame nessa noite que caiam as muralhas, em nome de Jesus. Que todo espírito de depressão, todo espírito de medo, toda síndrome do pânico, toda opressão maligna contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra nosso país, contra a nossa cidade, contra as nossas famílias, que caiam por terra em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Yeshua HaMashiach, que caiam por terra os planos do inferno contra as nossas famílias, contra a nossa nação brasileira, contra o nosso ministério, contra a cidade de Tijucas. Oh, caiam por terra os inimigos de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Grande eu sou.
Nós recebemos muitos pedidos de oração, né, no dia de hoje. A Silvane, né, pediu oração pela Anne, pela amiga dela, pela mãe dela, né, a Maria Marisa, e também a irmã Andréia lá de Canelinha, pediu oração pelo Jean, que é um menino, que é parente de uma senhora que está morando na casa dela, que está ajudando na faxina, limpeza, inclusive ajudou na faxina da igreja de Canelinha, e essa criança que é parente dessa irmã, que está lá prestando serviço na casa da irmã Andréia e do pastor Dirceu, que é o novo casal que está frequentando com a gente lá em Canelinha. Essa criança desapareceu há 2 dias, né? Está desaparecida. Não se sabe se foi sequestrada, o que aconteceu, né? Então, eu quero continuar nesse mesmo clima de oração, de intercessão. Ana Cristina também. Se alguém mais tiver algum motivo de oração, enquanto eu estiver cantando mais um pedaço aqui dessa música, né? Vamos estar entrando em guerra agora, né? Por essas vidas, porque nós estamos em guerra, amém? Nós nunca podemos esquecer que há uma batalha. A palavra de Deus diz que nós não temos que lutar contra pessoas de carne e de sangue, mas contra principados, potestades e os poderes do mal nas regiões celestiais. Então estamos numa guerra, é uma guerra entre luz e trevas, né? Entre o reino das trevas contra o reino da luz, e o reino das trevas está tentando atingir, né, o povo da luz, o povo de Deus, mas o povo de Deus não pode ficar de boca fechada. Nós precisamos reagir, né, com oração, intercessão, batalha espiritual, atos proféticos e com a adoração, né, que é uma das maiores armas, né, diante do inferno. É a nossa adoração que destrói realmente os planos do inferno, amém? Então, convido você nesse momento a orar e nós vamos estar orando junto, amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, Pai, nós queremos levantar a nossa voz em favor da Anne, Pai, em nome de Jesus, da mãe da irmã Silvane, Pai, e também, Pai, da nossa irmã, Pai, Ana, Senhor, Ana Cristina, Pai, em nome de Jesus, Pai, como igreja, nós te pedimos nessa noite, Pai, estende o teu cetro, Senhor, estende o teu cetro de justiça, Pai, envia a tua palavra, Pai, trazendo cura, trazendo restauração, operando milagre, operando sobrenatural, Pai, em nome de Jesus, na vida da Anne, na vida da Ana Cristina, na vida da Dona Maria, Senhor, em nome de Jesus, como igreja nós clamamos a uma só voz, entra com providência, opera os teus milagres, Pai, e pela vida desse menino, Pai, como igreja, nós damos uma ordem às potestades, aos demônios, ó Pai, que tem tido acesso a essa criança, Pai, intervenha, Pai, com o teu braço forte, Pai, como igreja nós clamamos, envia o teu poder, estende o teu cetro, Pai, e faz com que essa criança, Pai, seja localizada, se caso ela tenha sido sequestrada, que os sequestradores devolvam essa criança, Pai, e que ainda até o dia do domingo, Pai, nós possamos ter boas notícias, ó Pai. Opera o teu milagre, Senhor, estende o teu cetro e dá vitória, Pai, à tua igreja. Ouve o clamor, ouve a oração, ouve o gemido da tua noiva, Pai, assim como tu ouviste o gemido do povo de Israel que estava aprisionado nas garras do faraó. Liberta aqueles que estão aprisionados e traz cura, traz libertação, traz vitória, traz milagre. Opera, Pai, o teu poder, para a glória e honra, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, opera, Senhor, operando tu, Pai, quem impedirá, Senhor? Então vem com o teu poder e dá vitória à tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus.
a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, eu já vim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre-me, Senhor, vem sobre-me, Senhor, vem sobre-me, Senhor, te adoro, te adoro. Vem sobre-me, Senhor, vem sobre-me, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia! Recebe nosso louvor, aleluia. Amém. Pode se sentar, amém. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 14.
Marcos 14, versículo 3. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém, meus amados? Então, eu gosto muito desta passagem, como também a passagem que nós encontramos também no Evangelho de Mateus e de Lucas e de João, porque aqui a gente vê o exemplo de uma pessoa completamente liberta, né? Se fala muito hoje de independência financeira, né? No mundo secular, um dos temas muito ministrado é a famosa independência financeira. As pessoas querem ter uma independência financeira, né? Agora, algo que eu tenho aprendido ao longo dos anos com Deus é que Deus quer de nós uma dependência total. Enquanto as pessoas estão procurando uma independência financeira, Deus quer de nós uma dependência total dele. E depender de Deus não é fácil, porque Deus nos leva diante de desafios onde só mesmo a sua intervenção para que a gente possa realmente vencer os desafios, os gigantes, e conseguir ir para o novo nível, né? Agora, independência financeira mesmo, na linguagem nossa, na linguagem de cristão, que aí eu chamaria de libertação financeira, é o coração dessa mulher, né? Uma mulher completamente desprendida. A maioria das pessoas aqui já devem ter ouvido que o valor desse perfume equivalia ao salário de um ano de trabalho. Então hoje, muitas pessoas têm dificuldade de separar, né, um percentual do seu salário para entregar na casa de Deus. Essa mulher aqui, ela não pegou um percentual do salário de um mês. Ela pegou 100% de todo o salário de um ano e entregou numa única oferta, né? Ao ponto que chegou a incomodar, né? Os discípulos de Jesus, algumas pessoas que estavam ali, no Evangelho de João, deixa bem claro que era Judas, né? O Judas, ele ficou incomodado, porque o Judas era o cara que cuidava da sacola do dinheiro, ele era o tesoureiro da igreja. Tem tesoureiro liberto, mas Judas não era liberto, né? E Judas, quando viu, né, aquela mulher fazer esse sacrifício, na mesma hora ele já pegou. Isso a gente lê lá no Evangelho de João, capítulo 12, lá diz que é Judas, né? Ele fala, né? Mas esse perfume aí poderia ser vendido por mais de 300 denários e daria para ajudar muitos pobres. E vem até com um discurso assim sensacionalista, né? Vamos ajudar os pobres. Parece até uma mensagem bonita, né? Só que aquela mulher, ela estava ungindo o corpo de Jesus para a sepultura, né? E aí Jesus dá uma lição de moral ali: olha, os pobres sempre estão comigo, mas essa mulher, né,
o que ela fez, o que ela pôde. Ela ungiu o meu corpo de maneira antecipada para a sepultura. E aí Jesus acrescenta: em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Jesus liberou ali uma palavra: olha, onde o Evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada, porque o que ela fez não foi pouca coisa, foi muita coisa. Amém? Então que Deus nos liberte ao ponto de ter um coração como essa mulher, né? Totalmente desprendida daquilo que é material, daquilo que é terreno. Amém, meus amados? Vamos orar? E você que deseja contribuir, né, com a expansão do reino de Deus nessa noite, fique à vontade. Nós vamos estar adorando a Deus nos nossos dízimos e ofertas. Amém? Amém? Estenda a palma da sua mão para cima e está orando por todos nós. Amém? Esperar essa princesinha. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças, Pai, por cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Nós sabemos que essa igreja é uma igreja generosa, Pai. Uma igreja que tem sido fiel a este princípio, Pai. Por isso, Pai, nós te pedimos, Pai, abra a janela do céu, Senhor, sobre cada pessoa nesse lugar, Pai. Tu que conheces as nossas necessidades, as nossas guerras, as nossas lutas, também na área financeira, Pai. Que o Senhor faça valer o que está escrito na Tua palavra. Que o Senhor abra a janela dos céus e derrame uma bênção tal sobre Tua igreja, Pai, de maneira que venha de nós uma maior abastança, Pai. O Senhor prometeu vida e vida com abundância. E eu declaro abundância financeira para os teus filhos e filhas, na autoridade do nome de Jesus. Declaramos um tempo de prosperidade financeira sobre a tua igreja, Senhor. Sobre os fiéis, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós consagramos esses dízimos e ofertas e te pedimos sabedoria para a administração desses recursos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Chamar, então, pode se sentar. Hoje vai estar com a gente diretamente da cidade de São João Batista, Santa Catarina, né? A apóstola Mena Mafra Zunino. E eu vou pedir, Silvane, quer orar por ela, Silvane? Vem cá, vamos botar a Silvane para trabalhar. Silvane, fazer a oração pela pastora Mena.